amados, glórias a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Depois de algum tempo sem aparecer, devido a algumas mudanças que ocorreram, a gente está de volta para gravar mais um vídeo. Antes de mais nada, se você se sentir à vontade, pode dar o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Por favor, o que eu mais peço é que você compartilhe esse vídeo, porque a palavra de Deus a gente entende e sabe, tem certeza, convicção e fé de que a palavra de Deus ela vai mais profundo, e penetra e divide até o espírito e a alma, divide juntas e medulas. A palavra de Deus é poderosa e nós, como semelhantes de Deus, assim como Deus nos criou, imagem e semelhança dele, quando nós abrimos a nossa boca e falamos em espírito, falamos sobre as coisas de Deus com fé, nós temos o entendimento de que coisas vêm à existência na vida de quem ouve, porque a fé ela se desenvolve pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Amém? Então hoje eu quero falar sobre algo muito forte que Deus me mostrou ali em Lucas capítulo 5, na pesca milagrosa, onde Jesus convoca os seus primeiros discípulos. Então eu vou ler os 2 primeiros versículos e depois eu vou explicar essa passagem que é muito conhecida. Aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Eu vou achar um pouquinho aqui. E observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Amém? Só até aí. Jesus ele vinha andando na beira do lago de Genezaré, que é praticamente uma praia onde uma multidão o espremia. Esse espremer eram de pessoas querendo que Jesus os ensinasse o evangelho, que Jesus os explicasse o que é se arrepender, porque é chegado o reino dos céus, vendo que toda a expectativa dos judeus naquela época era que o Messias viesse em um cavalo com um exército e tomasse Israel da liderança de Roma e houvesse uma guerra e esse rei sentasse em um trono, assim como sentou Davi e todos os outros demais reis de Israel no passado. Mas Jesus não veio para nos dar um reino físico, e sim um reino espiritual, onde nós recebemos as direções de Deus diretamente dele, e ele nos diz aonde devemos ir. E as pessoas começaram a ver em Jesus autoridade, e sim, através das suas palavras, as pessoas simples, os pobres de espírito começaram a ver em Jesus esperança para que suas vidas mudassem. Jesus passava, pessoas eram curadas, Jesus transmitia uma mensagem que lhes dava esperança. Só que Jesus, por causa da multidão estando espremendo ele não conseguia alcançar com o ensinamento a todos. Pelo fato de estar no meio, a voz dele talvez não ecoasse num tom de altura que as pessoas pudessem ouvir claramente. Então Jesus olha para a beira do mar, daquela praia, daquele lago, e vê 2 barcos, e ele olha os pescadores ali limpando suas redes após provavelmente uma noite inteira de chuva, de pescaria, desculpem. E quando Jesus entra num dos barcos, ele entra no barco de Simão Pedro e ele diz: afasta um pouquinho o teu barco da praia para que eu possa ensinar essa multidão. Agora, olhando para a vida de Pedro era aquele barco. A vida de Pedro eram as redes, eram aquele lago, aquele local, aquele ambiente ali todo era a vida de Pedro. Pedro saía de casa para viver ali. E o entendimento que eu tenho a respeito desta mensagem, dessa passagem, é que Jesus, ele nos convida hoje a afastar um pouquinho a nossa vida, a santificar um pouco a nossa vida, a separar um pouco a nossa vida do cotidiano. Talvez algumas coisas que a gente ocupe muito tempo fazendo, começar a ocupar menos tempo e deixar um pouco mais de tempo para aprender com Cristo, para ouvir Cristo falar em nossos corações e começar a ter algumas mudanças, porque há uma multidão precisando aprender sobre Jesus através da nossa vida.
E por isso é necessário deixar de algumas coisas que talvez nos afastem ou nos mantenham tendo uma vida normal. Entenda uma coisa, Jesus encontra Pedro num momento de crise, numa situação complicada, porque se nós olharmos à frente, Pedro declara para Jesus que tentou pescar a noite inteira e não pegou nada. Pedro estava provavelmente muito cansado, desanimado com a sua vida, com tudo que ele fazia e pronto para ir para casa, mas Jesus veio e interferiu no caminho de Pedro. Jesus chegou e colocou uma parede diante de Pedro e disse: olha, meu amigo, decide, para que lado tu queres ir? Tu queres me conhecer, que sou o caminho estreito, que vai te levar à salvação? Ou queres permanecer nessa vida normal, onde dias vão acontecer coisas que vão te alegrar, dias vão acontecer coisas que vão te entristecer, e o tempo vai passando e você vai morrer do mesmo jeito que nasceu? O que Jesus estava fazendo com Pedro é convidando Pedro a conhecer a verdadeira vida que ele tem para nós. E Pedro, olhando Jesus dentro da sua vida, dentro do seu barco, ensinando aquela multidão, provavelmente ficou admirado com tanta autoridade, com tanto poder, com tantas coisas novas, com tanta novidade de vida que ele estava ouvindo ali. E de repente, Pedro olha para Jesus e Jesus diz: agora que a multidão já foi ensinada, eles já conseguiram aprender alguma coisa a meu respeito através da tua vida, eu vou te convidar, Pedro, vamos um pouco mais profundo, entra um pouco mais, faça um pouco mais, conheça um pouco mais, vou te revelar um pouco mais quem eu sou, a ponto de te fazer ficar maravilhado. E Pedro pega o barquinho e vai um pouco mais profundo, sem ter nenhuma expectativa nas coisas dele, mas querendo saber aquilo que Jesus tinha para a vida dele, porque é isso que nós temos que fazer. A partir do momento que começamos a experimentar aquilo que Jesus está fazendo na vida de outras pessoas através da nossa vida, a intenção é nós querermos mais dele. E Jesus levou Pedro, cansado, sem peixe nenhum para levar para casa, um pouco mais fundo. E Pedro foi com toda facilidade, porque ele estava admirado com aquilo que Jesus estava fazendo. E Jesus pega olha para Pedro e diz: pega a sua rede e lança aqui. Pedro olha para Jesus: Senhor, eu pesquei a noite inteira, eu joguei a rede aqui a noite inteira e eu não pesquei nada. Pedro sabia tudo a respeito de pesca, ele dominava aquele assunto. Porém, Jesus, até ali, era conhecido como mestre e filho de um carpinteiro, ou um próprio carpinteiro, ele não era pescador. Mas Pedro olha para Jesus e lembra daquilo que Jesus estava fazendo na vida das pessoas através da vida dele. E ele diz: porque tu falou, ô Jesus, porque tu falou, eu lançarei a minha rede. Pedro não estava acreditando que a rede fosse encher de peixe, talvez ele nem tenha pensado nisso. Ele fez por obediência. E quer saber o que vai te levar mais profundo em Cristo? O que vai te fazer conhecer Cristo a mais? É a obediência, é viver no Espírito, é crer em Jesus, é acreditar que o que ele fala é verdade e acontece. Pedro lança as redes, diz que as redes vêm tão cheias de peixe que estavam se arrebentando. E quando Pedro começa a puxar as redes, ele não consegue, ele vê que é muito peixe, a ponto de gritar para os seus amigos que ainda estavam lá na beira da praia: venham me ajudar, porque é muito peixe. E foi tanto peixe aquela pesca que encheu os dois barcos a ponto de eles quererem afundar. Diz que aqueles homens ficaram maravilhados. Pedro se ajoelhou diante de Cristo e disse: afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Era tanta bênção. Ir mais fundo com Cristo vai te levar a ver tantas bênçãos, a ver tantas coisas maravilhosas, tantas coisas grandiosas, que você vai se sentir indigno de estar com Ele. Mas Jesus revela uma coisa só para Pedro: fica tranquilo, não tenha medo, eu vou te levar para ser pescador de homens.
E pelo fato de Pedro usar a vida dele, ou deixar Jesus usar a vida dele para ensinar aquela multidão, os seus amigos também foram ensinados por Cristo através da vida de Pedro. E quando Pedro começou a seguir Jesus para se tornar pescador de homens, todos aqueles outros homens que estavam no barco também seguiram a Cristo. Você foi escolhido para chamar outros. Jesus só quer que você vá mais profundo com Ele, que Ele tem algo tremendo para revelar na sua vida. Essa é a palavra de Deus para nós. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.